Sabe, num mundo que está sempre cheio de incerteza, a pergunta que fica é: onde a gente encontra a segurança de verdade? Pois é, existe um texto com quase 3.000 anos de idade que fala exatamente sobre isso, sobre uma fortaleza que não dá para invadir, o Salmo 91. Hoje a gente vai mergulhar nessa jornada para entender como essa promessa de proteção total é construída, sabe, passo a passo. E olha só, logo na primeira frase já está a chave para entender tudo. A palavra que não é visitar, é habitar. E isso faz toda a diferença, né? Porque habitar sugere algo permanente, um estado constante de segurança. Pensa assim, é a diferença entre procurar um abrigo na chuva e ter um lar. E essa ideia é a base, o alicerce de todo o resto do salmo. Ok, então a gente entra na primeira parte, o refúgio supremo. E a pergunta é: como é que esse tal refúgio se manifesta na prática? O interessante é que o Salmo não deixa isso como uma ideia vaga, sabe? Pelo contrário, ele transforma tudo numa declaração de confiança, bem pessoal mesmo. E aqui, olha só que interessante, acontece uma virada fundamental. A ideia de refúgio para de ser algo geral, sabe? E vira um compromisso íntimo. O autor não fala, existe um refúgio. Não, ele afirma, ele é o meu refúgio. É um ato de poder, sabe, de tomar essa promessa para si. Para deixar essa segurança bem palpável, o Salmo usa uma linguagem que é supervisual. Refúgio e fortaleza. Não são só palavras soltas, né? Elas pintam uma imagem na nossa cabeça. Uma imagem de uma muralha impossível de atravessar. Um lugar onde o perigo simplesmente não entra. E é essa a base da confiança que vai se desdobrar a partir de agora. Beleza, agora que a gente já entendeu a base da confiança, vamos para a segunda parte, o escudo contra o medo. E aqui o Salmo fica ainda mais específico. Ele começa a literalmente listar os nossos medos, um por um. E para cada ameaça que ele cita, ele apresenta um tipo de escudo, uma defesa. E o que chama a atenção aqui é o alcance disso tudo. O texto não está falando só de perigos que a gente vê, tipo, sei lá, uma briga, uma batalha. Não. Ele fala do terror noturno, da peste que anda na escuridão, que são, na verdade, metáforas, né? Para aquelas angústias que batem quando a gente está sozinho. Ele cobre todos os tipos de medo. Aquilo que a gente vê e, o que talvez seja pior, aquilo que a gente não vê. Olha só que legal essa estrutura de defesa que o Salmo monta. Para cada tipo de medo, tem uma proteção quase poética. Contra o terror, contra a violência, vem uma imagem super delicada, a de ser coberto por asas. Já contra as ameaças que a gente não enxerga, a verdade funciona como escudo e broquel, ou seja, uma proteção completa. É como se a estabilidade do divino se opusesse ao caos do medo, uma defesa total. E agora a gente entra na terceira parte, que fala de uma proteção que vai além do comum. Porque a partir daqui, a escala da promessa cresce e muito. Não estamos mais falando só de uma proteção individual, mas sim de sobreviver no meio de um desastre de proporções épicas mesmo. O texto nos joga, de repente, num cenário de calamidade total. Tenta imaginar o caos, a destruição por toda parte. E aí ele começa a colocar essa perda em números. 1.000 podem cair ao seu lado. E esse número, de repente, se multiplica. 10.000 à sua direita. A imagem que fica é a de uma catástrofe gigantesca, cercando por todos os lados. A destruição parece absoluta. Mas aí, bem no meio dessa cena de destruição completa, vem a promessa que é talvez a mais impactante de todas. Mas tu não serás atingido. A proteção aqui é total. Não é questão de escapar por pouco, sabe? É sobre ser intocável. Como se a pessoa estivesse numa outra realidade, completamente à parte do caos que está acontecendo ao redor. Tá, mas como é que uma proteção dessas, tão extraordinária, funcionaria na prática? O Salmo, então, introduz uma nova camada, a ação dos anjos. A promessa fica ainda mais pessoal, com guardiões que são designados especificamente para cuidar de cada passo do caminho. E o papel deles tem, basicamente, duas partes. A primeira é uma vigilância constante, guardar-te em todos os teus caminhos. E a segunda é uma intervenção direta, ativa. Eles te seguram com as mãos para que você nem chegue a tropeçar numa pedra. É uma imagem de proteção que é super detalhada e proativa, sabe? Que age antes mesmo do perigo chegar. E com isso, a gente chega na última parte, a promessa divina, que é, sem dúvida, o clímax de todo o Salmo. Porque depois de tantas metáforas e promessas, a própria voz de quem narra o texto muda. E essa mudança, nossa, é o ponto mais forte de todos. Pensa bem, o que poderia ser mais forte do que tudo isso que a gente já viu?
A resposta está justamente nessa mudança de voz. Por quê? Até agora era o autor do salmo falando sobre Deus. Mas, nos versos finais, o próprio Deus toma a palavra. É ele quem fala diretamente, carimbando tudo o que foi dito com a sua própria autoridade. E o resultado disso é essa série de 7 promessas diretas, absolutas. Repara como cada uma delas começa com eu. A responsabilidade pela proteção é toda assumida ali, na primeira pessoa. Não é mais uma esperança, é um compromisso direto e pessoal. Eu o livrarei, eu lhe responderei, estarei com ele. É como se fosse a assinatura de Deus no fim de um contrato de segurança. E é assim que essa jornada se completa. Ela começou com uma busca por um lugar seguro e termina com uma garantia dada pessoalmente pelo próprio dono do refúgio. É o selo final, a confirmação de uma das promessas de segurança mais poderosas que já foram escritas. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta final para pensar, né? A busca por segurança é algo de todo mundo, em qualquer época. Então, o que significa hoje encontrar um refúgio no meio das nossas próprias incertezas, dos nossos próprios medos? É uma pergunta que esse texto tão antigo continua fazendo para a gente, mesmo depois de tantos séculos.